Pastor Flávio, por bondade, vamos continuar com o seminário principal, que é o seminário teológico, e ao encargo aqui do nosso doutor Carlos Flávio Teixeira, filho das Minas Gerais, e está trazendo essa mina preciosa do conhecimento da palavra de Deus. Muito obrigado, pastor Moisés, pelo carinho de sempre. Que a graça e a paz de Cristo esteja com cada um. Mais uma vez, espero que vocês tenham tido um bom momento de confraternização, de alimento. Eu costumo dizer que a comida aqui da FAAMA não é apenas boa, ela é muito boa. Então eu imagino que vocês, por favor, imagino que vocês devam ter se deliciado, né? Ainda me disseram aí, pastor Moisés, que teve açaí também. É mesmo? A bênção foi completa então? Louvado seja Deus. Mas há uma bênção também para aqueles que mesmo tendo comido açaí, ficarem acordados agora para o nosso estudo, tá certo? Muito bem. Esse é o grande desafio, né? Vamos lá? Podemos jogar aí na tela? Pode jogar aí? Ok. Vamos orar então, enquanto eles colocam ali. Curva a sua fronte, tome a sua Bíblia e vamos orar. Pai Celestial, quão gratos nós te somos por ter nos resgatado do pecado e nos dar a oportunidade, a bênção, a honra de conhecer a tua igreja através da tua palavra e poder, Senhor, contribuir de alguma forma com o avanço do Evangelho. Exaltado seja o teu precioso nome por fazermos parte de um grupo seleto de pessoas que o Senhor chamou para liderar o teu rebanho e para dar o nosso melhor em favor da tua causa. Por bondade, Senhor, nesse momento nós precisamos muito que uma brasa seja tirada do teu trono e que ela possa tocar os lábios do teu servo e possa tocar também as mentes daqueles que vão ouvir. Por bondade, nos acompanha, tira de nós e de perto de nós toda a distração e nos dá o privilégio de estudar mais e entender mais os teus planos. Essa é a nossa prece, nós a fazemos com sinceridade e a fazemos no nome precioso de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Muito bem. Nós estudamos no primeiro momento dessa manhã sobre o papel de Jesus no pacto eterno. Depois estudamos sobre o papel de Jesus na cruz do Calvário. E agora vamos avançar um passo mais. O papel de Jesus depois da ascensão. Depois que Jesus sobe ao céu. Como foi a chegada de Jesus no céu? Como foi a cerimônia de coroação, de entronização dele? E quais as implicações disso para nós? Eu costumo chamar esse seminário de o Cordeiro Leão e os Cortejos Celestiais, porque nesse seminário nós vamos entender que há a previsão na revelação de 3 cortejos celestiais. Um já aconteceu e outros 2 ainda vão acontecer. E ao entendermos esses 3 cortejos celestiais, nós vamos entender o grande presente do amor de Deus para nós, no futuro, se nós permanecermos fiéis até o fim, pela graça de Cristo. Então vamos avançar. Aqui nós vamos perguntar para vocês, primeiro, o que Cristo realizaria após sua ascensão? Por que Cristo é chamado de Cordeiro e de Leão? Segundo, que implicações proféticas isso tem
no contexto do tempo do fim? Terceiro, qual a relevância desse tema para os adventistas do sétimo dia? E quarto, o que a palavra de Deus tem a nos dizer sobre isso? Então, nós vamos em 4 etapas aí e depois a conclusão. Primeira etapa, nós vamos falar do chamado cortejo celestial de quê? De ascensão. Depois vamos falar sobre a obra do Cordeiro no santuário celestial. E depois então, o cortejo celestial de parousia. Depois o cortejo celestial de glória, no final de tudo. E então vamos tirar algumas lições para a igreja no tempo do fim. Então, vamos avançar. Diante de nós está aí o contexto do grande conflito. É à luz desse background que nós estudamos toda a trajetória de Cristo aí, e vai continuar sendo assim para hoje. Então vamos primeiro para o primeiro cortejo celestial. Se eu afirmei para vocês que a revelação nos fala de 3 cortejos, 3 grandes procissões celestiais, a primeira é o que nós chamamos de cortejo celestial da ascensão. Por que é chamado de cortejo celestial da ascensão? Abra sua Bíblia por bondade, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, nós vamos ler dos versos 9 ao verso 11. É bom que você tenha a sua Bíblia, faça suas anotações, você pode se aproveitar desse material nos teus evangelismos, nas tuas pregações. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 9 a 11, diz assim: ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem fez o quê? O encobriu dos seus olhos, e estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto, ou foi subindo ao céu, virá do mesmo modo como vistes o quê? Como viste subir. Queridos irmãos, nem tudo está revelado dentro do cânon bíblico. Deus proporcionou a esta igreja, através do dom de profecia, detalhes do que aconteceu a partir desse momento aqui. O texto bíblico diz simplesmente que eles olhavam para o céu, Jesus ia subindo, e na medida em que Jesus subia, eles continuaram olhando, até que Jesus desapareceu no céu, foi ficando distante, 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 até desaparecer, e eles ficaram olhando, se perguntando para onde Jesus foi, e então 2 varões vestidos de branco, e você sabe por que apareceram 2? Porque na Escritura, toda palavra se confirma por meio de quê? Por meio de quê? 2 testemunhas. Até com Jesus foi assim. Você está lembrado quando Jesus foi transfigurado? Que apareceram 2 pessoas vistas com Jesus, que já estavam no céu e lhes foi permitido vir aqui. Quem foram? Moisés e Elias, porque pela boca de 2 testemunhas a divindade de Cristo foi confirmada na transfiguração. Agora, mais uma vez pela boca de 2 testemunhas,
foi confirmado que Jesus voltaria da mesma forma como ele subiu ao céu. Mas a pergunta que fica é, se você for olhar aqui a partir do verso 12, lê comigo aí o capítulo 1, verso 12, diz assim, ó: então voltaram para Jerusalém. O texto simplesmente diz que depois do recado daqueles anjos, os apóstolos simplesmente voltaram para Jerusalém. E Lucas vai dedicar todo o seu evangelho, todo o seu, a gente chama aqui de continuação do evangelho de Lucas, porque Atos foi escrito por Lucas, e o livro de Atos é o evangelho de Lucas, e o livro de Atos é uma continuação do evangelho de Lucas, e na teologia nós costumamos dizer que o evangelho são os atos de Cristo, e o ato dos apóstolos são os atos do Espírito Santo, e são uma continuidade. Mas o que nós temos aqui é, visto isso, e ouvido o testemunho dos anjos, eles desceram do Monte das Oliveiras, e entraram de novo em Jerusalém. Mas fica uma interrogação aqui, e é sobre isso que eu queria falar com você nesse momento. A interrogação é, depois que Cristo ressuscitou, e depois que Jesus sumiu da vista dos apóstolos, como foi o cortejo de Cristo para o céu? E mais, quando Cristo chegou no céu, como Cristo foi recebido no céu, e como foi esse cortejo e essa cerimônia de entronização de Cristo? Então eu quero compartilhar com você algumas questões. Você tem aí no quadro, na tela, você tem aí então, as 3 palavrinhas que se repetem, e são a mesma, 4, né? 4 palavrinhas se repetem nesse texto. E no original tem uma palavrinha aqui, que é a palavrinha ouranos, que é traduzida pela palavrinha céu. Ou seja, na sua Bíblia, Jesus foi elevado às alturas, a palavrinha é ouranos. Os discípulos olharam para o céu, ouranos. Os anjos perguntaram por que eles estavam olhando para o ouranos. E Jesus então, de fato subiu para o ouranos. A palavra ouranos na Bíblia, ela tem 4 possíveis significados. 4 possíveis significados. A morada de Deus e dos anjos, aparece lá em Mateus 18 e Marcos 16. O céu sideral, o que é o céu sideral? Quando a luz está apagada, não tem nuvem, à noite você olha e você vê o quê? As estrelas. Ali é o céu sideral, é onde está o sol, a lua e as estrelas. Mas pode ser, como está por exemplo em Mateus 16, 2 e 3, ou Mateus 24, 29. Há também o céu atmosférico, que é de onde estão as nuvens, de onde está caindo essa chuva. E há também uma parte do universo, conforme Mateus 11, 25. Todo aquele que está debaixo do céu, debaixo da terra, tem que ouvir o evangelho. Isso está falando do quê? De uma parte do universo. Então, a palavrinha ouranos pode ter 4 significados. Qual significado tem aqui? Qual significado tem aqui? Vamos lá, ó. Dita essas palavras, foi Jesus elevado a quê? Ao ouranos. Que ouranos é? Foi Jesus elevado aonde? A morada de Deus e dos anjos. Estando eles com os olhos fitos aonde? No céu atmosférico, os anjos disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu atmosférico? Esse Jesus que dentre vós foi para onde? Para a morada de Deus e dos anjos, vai vir de lá da mesma maneira como subiu. Então Jesus subiu para onde? Jesus subiu para onde? Para o céu, que é o quê? A morada de quem? De Deus e dos anjos. O apóstolo Paulo, falando sobre revelação do Espírito, explica que esse céu é o chamado terceiro céu.
Por que é chamado de terceiro? Justamente porque o primeiro é qual? É o céu atmosférico. É o mais fácil de eu olhar, nas nuvens. O segundo, quando não tem nuvem, o céu sideral. E o terceiro, que só entra quem Deus permite, é o céu o quê? A morada de quem? De Deus e de quem? E dos anjos. Para lá Jesus foi. Mas até chegar lá, como foi a procissão celestial? Vamos ver. Leia comigo aí, ó. Presta atenção nesse texto. Uma nuvem de glória o oculta aos seus olhos. Aqui Deus deu detalhes para Ellen White, que nos ajuda a entender o que aconteceu. Ao recebê-lo, lê aqui comigo, ó. Lê aqui comigo. Não. Um exército assim não marcha. Vamos juntos? O que é isso aqui? O carro da nuvem de quê? De anjos. Então, que nuvem era essa? Que nuvem era essa que foi sumindo ao lado de Jesus e até desaparecer? Era uma nuvem como essa que tem chuva, ou era um aglomerado de anjos com vestes resplandecentes? Então, quando a Bíblia diz que Jesus voltará com as nuvens dos céus, está falando de nuvem de chuva, ou está falando de uma aglomeração de anjos celestiais brilhantes, porque refletem a aura de glória do trono celestial? É isso aí. Então olha lá, ele sobe, e aí diz assim, ó: soam-lhes ainda aos ouvidos as palavras: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. A flutuar veio baixando até eles, ao mesmo tempo, a mais suave e a mais jubilosa música produzida pelo coro angélico. Agora lê comigo aqui, ó. Todo o quê? Todo o céu estava o quê? Para quê? Quem? A sua chegada às cortes celestiais. Quem estava esperando? Você consegue imaginar essa cerimônia? Que coisa linda. O céu todo para. Você tem que entender que dias antes, o céu todo ficou em silêncio quando ele estava na cruz do Calvário. Nós vimos isso hoje. O céu ficou em silêncio quando Jesus morria na cruz. Agora de novo, o céu está em silêncio, esperando para receber o Rei da Glória. Receber o Senhor Jesus. Olha aqui, ó. Ao ascender, abriu ele o caminho, e a multidão de cativos libertos, a sua ressurreição o seguiu. Sabe quem são esses aqui? São aqueles que ressuscitaram quando Jesus ressuscitou. Quando a terra tremeu, quando o anjo de Deus, o líder das cortes celestiais, chegou à beira do túmulo, no domingo, quase ao amanhecer do dia, e gritou assim: Filho de Deus, ergue-te, o teu pai te chama. Você já leu lá, né? Quando o anjo disse isso e a terra tremeu, Jesus ressuscitou, e muitos santos que dormiam no pó da terra ressuscitaram, e esses foram com Jesus agora no cortejo celestial, porque foram recebidos no céu como as primícias, como garantia de que ele cumprirá para todos os salvos, os santos, os fiéis, a promessa de que na hora certa serão ressuscitados para a vida eterna. Eles sobem com Cristo. Olha que coisa linda. E aqui diz assim, ó. Aqui diz assim: a hoste celestial, com brados de alegria e aclamações de louvor e cântico celestial, tomava parte na jubilosa comitiva. Ao aproximarem-se da cidade de Deus, cantam como em desafio os anjos que compõem o séquito. Agora presta atenção. Qual era a música cantada no templo terrestre? Qual era a música cantada no templo terrestre? Os salmos, lembra? Lembra? Tanto que os músicos, né, os filhos de Asaf, toda a casa de Asaf eram os músicos do templo. E veja que
Eles tinham os hinos eram os salmos. Agora, quando a comitiva se aproxima da cidade santa, o que eles vão cantar? Eles vão cantar o Salmo 27, que é um salmo profético. Olha que coisa linda, ao se aproximarem do templo celestial, eles vão cantar o quê? Um salmo, porque essa era a música do santuário terrestre, essa é a música do santuário celestial, e eles vão cantar. Olha que coisa linda aqui, ó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará quem? O Rei da Glória. Olha lá, aí, jubilosamente respondem as sentinelas. Aí os anjos que estão lá em cima do muro, estão lá nas portas da cidade santa, respondem assim, ó, olha lá, quem é este Rei da Glória? Isso dizem elas, não porque não sabiam quem ele é, mas porque querem ouvir a resposta de exaltado louvor. Aí os que estão com Cristo respondem assim, ó, o Senhor forte o quê? O Senhor poderoso no quê? Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará quem? E aí o que acontece? Novamente se faz ouvir o desafio, a sentinela grita de novo, quem é esse Rei da Glória? Pois os anjos nunca se cansam de quê? Ouvir que o seu nome ser exaltado. E aí então, quem responde agora? Os anjos da escolta respondem, Yahweh Tsebaó, a expressão hebraica para falar de Deus quando ele está vestido para a batalha. Mas aí você me pergunta, pastor, por que Cristo está como se tivesse vestido para a batalha se ele está indo para o céu? Porque depois que Lúcifer caiu, e antes de Lúcifer ser expulso, Cristo reuniu todos os anjos, e fez um ultimato, que ainda dava tempo de Lúcifer e os anjos caídos ainda o quê? Se arrependerem. Naquela reunião eles não se arrependeram, e mais, Lúcifer ainda desafiou Cristo o quê? Publicamente. Agora Cristo está voltando, e vai ser reunido de novo todo o quê? Todo o conselho, diante do trono. E aí Cristo então é aclamado como Yahweh Tsebaó, como Deus que está vestido para a batalha. Por quê? Porque agora nós vamos ter outro concílio, e nesse concílio agora vai ficar claro quem é que estava certo e quem que estava errado, desde aquele episódio que aconteceu lá. Que coisa tremenda, que coisa. E aí eles chegam no céu, e aí diz assim, ó, e os anjos da escolta respondem, ele é o Rei da Glória. Então, Salmo 24, então se abrem de par em par as portas da cidade de Deus, ó, se abrem de par em par, quer dizer o quê? Quer dizer que tem várias portas para chegar até o trono de Deus. João ali em Apocalipse 21 nos fala das portas do muro da cidade, as 12, mas depois que você entra na cidade tem outras portas, até chegar ao lugar do trono de Deus. E essas portas vão abrindo sucessivamente, de par o quê? Em par. Para quem entrar? A comitiva, que traz o cordeiro. O cordeiro que está vindo da onde? Está vindo da terra. Depois de passar pelo quê? Por tudo que nós conversamos, por tudo que nós estudamos hoje de manhã. Ele está vindo. E aí o texto diz assim, ó. Então se abrem as portas da cidade e a angélica multidão entra por elas, enquanto a música prorrompe em arrebatadora o quê? Melodia. Eu fico imaginando as harpas, as trombetas, a música nesse momento, né? E aí diz o texto assim, ó, ali está o trono, e ao seu redor um arco-íris da promessa. Ali estão o quê? Lê para mim aqui, ó. Querubins e o quê? Serafins, anjos de guarda e anjos de louvor, na presença do trono. E aí diz assim, ó, os comandantes das hostes celestiais, os filhos de Deus, os representantes dos mundos o quê? Não caídos, acham-se o quê agora? Congregados. Se você ler Jó capítulo 1, você vai ver que é a mesma cena. Porque lá foi a cena do desafio, aqui é a cena de ficar comprovado agora.
Já ficou patente diante de todo mundo. Quando Cristo estava morrendo na cruz do Calvário, os mundos não caídos pararam para observar. O céu todo veio para cá. Nós estudamos hoje cedo. O Pai, o Espírito e as hostes celestiais estavam ali, aos pés da cruz. E aí fica a pergunta, e depois disso? E agora Deus está respondendo, e depois disso? Depois disso nós vamos agora ter uma sessão solene, e nessa sessão Cristo vai ser declarado justo. Vai ser declarado que o seu sacrifício foi aceito. Então, olha lá, e aí diz assim, ó, o conselho celestial, perante o qual, lê aqui comigo, ó, perante o qual, quem? Tinha feito o quê? Acusado a Deus e ao seu Filho, os representantes daqueles reinos imaculados, sobre os quais Satanás pensara em estabelecer o seu domínio. Quer dizer, o que ela está dizendo aqui? Os outros mundos também foram o quê? Tentados, mas não caíram. E aí diz assim, ó, todos estão ali para dar as boas-vindas a quem? Ao nosso Goel, ao nosso Redentor. E aí diz o texto assim, ó, eles estão ansiosos por celebrar o triunfo e glorificar seu rei. Mas aqui me arrepia, isso aqui me joga no chão todas as vezes que eu leio isso. Olha a humildade de Jesus. Olha a humildade de Jesus e a seriedade com que Deus vê o plano da redenção. Olha o que está escrito nesse texto. Todos estão ansiosos para fazer o quê? Celebrar o triunfo e glorificar o seu rei. Mas ele quem? Cristo, os detém com um gesto. A hora que eles vão cantar e eles vão louvar, Jesus manda parar tudo. Não. Jesus diz o que para eles? Ó, ainda o que? Ainda não. Não pode ser louvado ainda. Porque não é brincadeira o plano da redenção. Não é coisa pouca. Tem que saber se o sacrifício que foi feito foi plenamente aceito por Deus. Se a justiça de Deus foi plenamente o quê? Satisfeita. E aí Jesus fala, ainda não. E aí diz o texto aqui, ó, não pode receber a coroa de glória e nem o quê? As vestes reais. Então ele entra na presença do Pai. E ele vai mostrar o quê? O que diz ali? Primeiro, ele mostra a fronte o quê? Ferida. O que mais? O atingido flanco, lá onde o soldado abriu o lado dele. O que mais que ele mostra? Os dilacerados pés. Ergue as mãos e apresenta o quê? Os vestígios do cravo. Ou seja, ele mostra todo o sofrimento dele e apresenta que isso resultou na morte dele. Porque o salário do pecado é o quê? Romanos 3. A morte. Jesus, quando assume o meu e o seu lugar, ele assume os 3 elementos que o pecado traz à nossa vida. Anote isso. Elemento número 1, culpa. Elemento número 2, condenação. E elemento número 3, castigo. Mas agora Jesus está diante do Pai e ela apresenta os sinais dizendo, Pai, eu tudo fiz pela culpa, assumindo a culpa, assumi a condenação e assumi o castigo deles. Está satisfeita a tua justiça ou não? E aí diz o texto assim, ó, aponta para os sinais do seu triunfo. Na nova terra vai haver pecado? Não, mas vai haver sinais do triunfo de Cristo. E os sinais do triunfo dele são esses sinais aí que você viu. Para que ninguém nunca mais esqueça o que custou colocar em xeque a palavra de quem? A palavra de Deus. E aí o texto segue dizendo assim, ó, apresenta a Deus o molho movido. Quem é esse molho movido? Depois que ele apresenta as mãos, ele traz então as pessoas ressuscitadas, que subiu no céu com ele, e apresenta essas pessoas como o quê? Primícias. Apresenta como primícias. E aí ele diz o quê? Ele diz assim, apresenta a Deus o molho movido, aqueles ressuscitados com ele, como representantes da grande multidão, que há de sair do sepulcro por ocasião de sua segunda vinda. Aproxima-se do Pai, em quem há alegria a cada pecador que se arrepende, que sobre ele se regozija com júbilo.
Olha lá, ó, lê comigo aqui, ó. Antes que os fundamentos da terra fossem o quê? Pai e filho se haviam unido no quê? Para redimir o homem, se ele fosse vencido por Satanás. Haviam dado as mãos num solene compromisso que Cristo se tornaria o fiador. Esse compromisso o quê? Cristo cumpriu. Quando sobre a cruz soltou o brado, está consumado, dirigia-se a quem? Ao Pai. O pacto fora, lê comigo, plenamente satisfeito. Agora ele declara: Pai, está consumado. Fiz, ó meu Deus, a tua vontade. Concluí a obra da redenção. A obra, esse aspecto da obra da redenção foi concluído na cruz. A cruz tem provisão suficiente para todo pecador que se arrepende, amém? Amém? Mas a obra de expiação não termina ali. E aí diz assim, ó: se a tua justiça está satisfeita, quero que onde eu estiver, eles também estejam comigo. E aí, olha que coisa linda aqui, ó. Ouve-se a voz de Deus proclamando o quê? Lê comigo. Não, irmãos. Isso aqui é muito sério para ler desse jeito. Vamos juntos. A justiça está o quê? Satisfeita. O Pai aceita o que o Filho fez. Amém? Olha lá. Está vencido quem? Os filhos de Cristo, que lutam e se afadigam na terra, são agradáveis no amado. Perante os anjos celestiais e os representantes dos mundos não caídos, são declarados o quê? Justificados. Onde ele está, ali estará também quem? A misericórdia e a verdade se encontraram, a justiça e a paz o quê? Se beijaram. Olha que coisa linda isso aqui. Agora vem o abraço do Pai com Jesus. Que coisa linda. O Pai não tinha abraçado Jesus ainda. Porque você tem que entender que o amor que Deus tem por você não te exime da justiça que tem que ser satisfeita. A justiça foi satisfeita em Cristo, mas aqueles que amam e atendem Cristo têm que andar na sua justiça. Agora o Pai vai abraçar Jesus. E essa para mim é a parte mais emocionante de tudo. Ele fala assim: os braços do Pai circundam o Filho, e é dada finalmente a ordem. Qual é a ordem? Lê comigo. E todos os anjos o quê? O adorem. Aí vem Hebreus 1:6, ou seja, o relato que você tem em Hebreus, capítulo 1, de 1 a 6, é um relato da cerimônia de entronização de Cristo. É o mesmo que vai acontecer em Apocalipse 4, tem outros vislumbres. E olha que coisa mais bonita, diz assim, ó: com inexprimível alegria. Quem? Governadores. Quem são os governadores? Representantes dos mundos não caídos, principados e potestades, reconhecem a supremacia do príncipe da vida. A hostes de anjos prostra-se perante ele, ao passo que enche todas as cortes celestiais a alegre aclamação. Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o quê? E que mais? E que mais? E que mais? E o que mais? E o que mais? E o que mais? Amém? Então, todas as vezes que você lê na sua casa Hebreus 1 e Apocalipse 4 e 5, estudem ali a cerimônia de entronização do Cordeiro. Que coisa linda! Como Jesus é recebido na glória. Que agora ele vai começar um outro ministério. Ele vai começar, e aí termina o texto dizendo assim, ó: hinos de triunfo misturam-se com a música de harpas angélicas, de maneira que o céu parece transbordar de júbilo e louvor. O amor venceu, achou-se a perdida, a ovelha. O céu ressoa com altissonantes vozes que proclamam: ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas as ações de graça e a honra e a glória e o poder para todo sempre. Apocalipse 5, desejado, página 590 e 591. Que coisa linda! Que coisa linda! Esse foi o cortejo de quê? Foi o cortejo de quê? De ascensão. Esse foi o cortejo que acompanhou Cristo para o céu. Mas aí fica a pergunta: o que Cristo fez depois disso? Depois que o sacrifício foi aceito, que Jesus foi declarado rei, declarado sacerdote, o que Jesus começou a fazer?
Nós entendemos isso quando estudamos a doutrina do santuário. Todo ritual que acontecia no santuário terrestre era um espelho, era um exemplo atenuado do que acontecia no santuário celestial. E aí nós temos que entender o que acontecia, o que Jesus começou a fazer no céu. Nós precisamos entender o que o sacerdote fazia na terra, para entender o que Jesus começou a fazer no céu. E aí, para isso, nós temos que entender isso aqui, ó, que há um santuário real no céu. Aqui nós entramos agora num ponto crucial para a doutrina adventista, para a doutrina bíblica adventista do sétimo dia. Há um santuário no céu. O texto diz assim, ó, o santuário do céu no qual Jesus ministra em nosso favor é o quê? Lê comigo. O grande original de que o santuário construído por Moisés era o quê? Qual era a cópia de qual? O santuário da terra era uma cópia do santuário de onde? Do céu. Lá está o grande santuário para onde Cristo foi, onde Cristo começou a ministrar. E diz assim, ó, o esplendor do tabernáculo é apenas um reflexo da onde está o quê? A morada, o trono de Deus, a morada do Rei dos Reis. É um templo repleto de glória do trono, ali acontece adoração o tempo todo. Logicamente tem cerimônias ali. Quando você entra, quando você estuda Apocalipse 4, numa outra ocasião, se Deus nos der a oportunidade, podemos estudar Apocalipse 4 e 5, ali tem uma cerimônia de adoração. Quer saber como é que é a adoração no céu? Leia Apocalipse 4, Apocalipse 5. E a nossa adoração na terra deveria ser o mais parecida possível com a adoração que está descrita ali, que é a adoração do céu. Mas aqui diz assim, ó, importantes verdades relativas ao santuário celestial e a grande obra ali levada a efeito pela redenção do homem, eram ensinadas onde? No santuário terrestre, no seu culto. Então, se você quer entender o celestial, o que Jesus começou a fazer, você tem que voltar a estudar o que era feito onde? No santuário da terra. E ali nós temos o que? Detalhe, nós temos no santuário celeste, que é chamado de templo de Deus, nós temos um primeiro compartimento, tá? Um primeiro compartimento, mas temos também um segundo compartimento, chamado de lugar santíssimo. Se você estudar Apocalipse, até o capítulo 11, você vê cenas do lugar santo. E quando você chega do capítulo 11, verso 19 em diante, você vê cenas acontecendo no lugar o quê? No lugar o quê? Santíssimo. E aí você percebe então que a João foi mostrado que Jesus já estava lá ministrando no final do primeiro século da era cristã, porque ele subiu para lá, e ele vai ministrar de acordo com aquilo que era prefigurado na ministração do sacerdote aqui no santuário terrestre. Então, adiante, diz assim, ó, depois da sua ascensão, nosso Salvador iniciaria sua obra como o quê? Lê comigo aqui, ó. Como sumo o quê? Sacerdote. Aí vai citar Hebreus 9:24, que ela está explicando um texto bíblico, que Cristo entrou num santuário que não era uma figura, mas era o próprio santuário verdadeiro do céu. E o que eu acho interessante, você precisa prestar atenção nisso aqui agora, é esse ponto aqui, ó. Porque se você observar esse ponto aqui, esse é um dos pontos-chave da doutrina adventista, da compreensão adventista do santuário. Para nós no céu, há um santuário concreto. Significa que esse santuário, ali há decurso de tempo, e ali ocupa espaço. E esse é o santuário celeste. E o serviço que acontece ali, é um serviço em duas etapas, como acontecia aqui no santuário terrestre. Então, quando Jesus entra, ele vai para um lugar específico, e fica por ali um tempo específico, para ministrar na primeira etapa do seu ministério, para mediar. Mas em 22 de outubro de 44, Jesus passa para o segundo compartimento, e ele começa a ministrar agora, continua a mediação, mas começa também agora o juízo. Isso nós vamos ver um pouquinho mais no quarto e último seminário. Mas está aqui, ó, aquele santuário ali tem duas grandes divisões, e ali o tempo também passa, e ali também ocupa um lugar específico.
Então, muitos de nós que muitos de nós que viemos de uma mentalidade religiosa, cultural em geral, a gente tem mania de pensar as coisas do céu como se fossem coisas etéreas, como se, não, santuário, lá é aquela coisa fantasmagórica, lá é aquela coisa assim, né? Muita gente já assistiu muito filme, muitos vieram antes de se converter, assistiram muitas novelas, e fica com aquela ideia do céu como um lugar etéreo. Não é isso que a Bíblia está mostrando. A revelação está mostrando, a Bíblia e o Espírito de Profecia estão dizendo que no céu há um santuário concreto. Esse santuário tem compartimentos, e ali também há o decurso de tempo. A diferença é que nós aqui estamos limitados no tempo. Os seres celestiais não estão limitados no tempo. Eles não estão condicionados pelo pecado. Mas ali também tem o decurso. O tempo também passa ali. A diferença é que o tempo lá não é sentido como nós sentimos aqui, já que o tempo aqui nos faz envelhecer, o tempo nos faz enfraquecer. Lá não. Mas o tempo também passa lá. O tempo também decorre. Lá também há passado, presente e futuro. Tá? Isso nós precisamos entender, para entender que há um santuário no céu e o que Cristo foi fazer ali. Um outro texto diz assim, ó. Aí você fala, pastor, mas quer dizer então que Jesus subiu e ele ficou ali. Eu esses dias vi na internet um indivíduo fazendo uma pergunta dessa. Quer dizer que Jesus subiu, ficou no lugar santo até 1844? Quer dizer que ele não viu o Pai, não ficou com o Pai até 1844? Irmãos, vamos entender as coisas em termos bíblicos. Se você for para Ezequiel capítulo 1, você vai ver que o trono de Deus é o quê? O trono de Deus é o quê? Vamos lá, os estudiosos de profecia aí, Ezequiel capítulo 1, o trono de Deus é móvel, o trono de Deus tem rodas, e ele se movimenta. E aqui, olha o que Deus mostrou para Ellen White aqui, ó. Em fevereiro de 45, tive uma visão dos eventos que começaram com o clamor da meia-noite. O que é o clamor da meia-noite? É o anúncio de que Jesus estava voltando em 22 de outubro. E aí ela diz assim, ó, lê comigo aqui, ó, vi o quê? Um trono e nele estava quem? O Pai mais quem? E ele entrou onde? No Santo dos Santos, dentro do véu, e sentou-se. Então quer dizer, naquele momento ali, em 44, o que foi mostrado para ela? Que naquela época, o trono de Deus, que é móvel, se movimentou do lugar santo para quem? Para onde? Para o lugar o quê? Santíssimo. Porque a obra realizada em cada um é diferente. Vamos abrir a sua Bíblia em Ezequiel 1. Abra a sua Bíblia aí em Ezequiel capítulo 1. Ezequiel é o livro aí, né, antes de Daniel. Ezequiel capítulo 1. Se você observar com bastante atenção aí, em Ezequiel 1, vamos tirar esse minutinho aí para ver isso. Ezequiel capítulo 1, você vai ter aí, olha lá, o verso 15 ao verso 25, marque aí, depois você lê, olha lá. Aí você tem uma visão do trono de Deus se movimentando e todo o séquito de anjos e seres celestiais se movimentando junto. Está aí, ó. O trono de Deus, a visão das 4 rodas, está aí. Tem também em Isaías, tem também em Jeremias. Não dá tempo de ver agora, mas olha esse texto aqui, ó. Eu vi o Pai subir do trono e em uma carruagem em chamas entrar no Santo dos Santos, dentro do véu. E quem entrou? Quem entrou? O Pai. Lá eu vi tronos que nunca tinha visto antes. Então, quem agora? Jesus se levantou do trono, que estava onde? No lugar santo, e fez o quê? E uma maioria dos que estavam prostrados se levantou com ele. Não vi um raio de luz passar de Jesus para a multidão descuidada depois que ele se levantou, e eles foram deixados em escuridão. Aqueles que se levantaram quando Jesus se levantou, mantiveram os olhos fixos nele quando ele deixou o trono, e os levou um pouco para fora. Então ele levantou o braço direito e ouvimos uma adorável voz dizendo: espere aqui, eu vou a meu Pai para quê?
mantenha suas roupas imaculadas, e em pouco tempo voltarei das bodas e os receberei para mim. E vi uma carruagem de nuvens, com rodas como fogo flamejante, e os anjos estavam em todo o seu redor, assim como vieram onde Jesus estava. Entrou ele na carruagem e foi levado para onde? Onde quem estava? O Pai estava sentado. Lá vi Jesus, como ele permanecia diante de quem? Do Pai. Um grande o quê? Sumo sacerdote. Está lá. Então o que aconteceu em 22 de outubro de 1844? O Pai juntamente com Jesus passam de um lugar para o outro, porque Jesus vai começar a obra de julgamento. Eu quero fazer um esquema aqui com você agora, para você entender. Você precisa entender o que acontecia no santuário. Primeira coisa que acontecia no santuário. O santuário fala das 7 etapas do plano da expiação. Se nós tivéssemos tempo aqui hoje, eu ia passar uma por uma com vocês. Mas vamos pelo menos mencionar aqui para vocês se sentirem incentivados a estudar. Primeira etapa do plano da expiação. Vê comigo aqui, qual que era? Qual que era? Separação. Aonde acontecia isso? No acampamento. Você se lembra aonde que é que a ovelha era separada? Aonde é que a ovelha era cuidada, separada, para ser levada para o santuário? Aonde? No acampamento. No acampamento ela era separada. Lá ela era inspecionada. O ofertante separava lá no acampamento. O preparo era lá no acampamento. Ela era cuidada, ela era zelada lá no acampamento. O que representa isso? Isso representa o quê? A primeira etapa do plano de Cristo. Ele se esvaziou, encarnou e viveu uma vida o quê? Uma vida santa. Veio habitar nesse arraial aqui, no arraial desse mundo nosso aqui. E se preparar, vivendo uma vida santa, para ser oferecido como cordeiro. Porque se Jesus não tivesse vivido uma vida santa, ele não seria também o cordeiro o quê? Imaculado. Bom, próxima etapa, o sacrifício, que era feito onde? Aonde, irmãos? No átrio. O que representa essa etapa aqui? O sofrimento e a morte de Cristo na cruz do Calvário. Próxima etapa, a lavagem. Havia uma pia enorme entre o altar e o lugar santo. E nessa pia, o sacerdote tinha que lavar os seus pés e as suas mãos para poder entrar. O que representa isso aqui? Lavar, o sacerdote quando lavava as mãos e os pés, ele se lavava do quê? De qualquer respingo de sangue que podia estar nele. Porque o sangue simbolizava o quê? O pecado que foi transmitido, a culpa. Então, olha que interessante isso aqui. O que representa isso aqui? A ressurreição de Cristo. Que é quando o quê? Que é quando todos os resquícios ali do sofrimento deles são tirados, com exceção daqueles que servirão de sinais pela eternidade. Ali se lavava, ali estava representada a ressurreição de Cristo. Depois nós temos o quê? No lugar santo era feita mediação. Aí nós temos a quarta etapa, quando Jesus é exaltado e entronizado e começa a mediar, que eu li para vocês agora há pouco. E depois então nós chegamos ao dia da expiação, que o sumo sacerdote entrava no Santíssimo. Ali acontecia o quê? Ali Jesus continuava mediando, mas ele começava também a julgar. O julgamento final do povo acontecia no dia da expiação, Levítico 16 e Levítico 23. Então está aí, as 5 etapas. Se você observar aqui, ó, qual era o sentido aqui? Aqui está no sentido do acampamento em direção ao interior do santuário. Então olha, Jesus encarna, habita nesse mundo, vive uma vida santa, é oferecido como cordeiro que foi morto por nós, ressuscita e sobe ao céu, é exaltado, entronizado e começa a mediação, e depois então começa a julgar em 22 de outubro de 1844. Qual que é o movimento aqui? O movimento de fora para quê? De fora para dentro. Mas se você estudar mais a Bíblia, você vai ver que depois disso tem um movimento de dentro para fora. Então aqui você tem o quê? Isso acontecia no santuário terrestre, representando as realidades maiores que envolviam o santuário celestial. Você fala, pastor, mas
a encarnação, a morte e a ressurreição foi aqui. O que isso tem a ver com o santuário celestial? Tem a ver que toda a ordem para isso, toda a autorização para isso é dada do santuário celestial. Tudo isso é combinado, é designado a partir do santuário celestial. Tá? Então, agora nós vamos ver o movimento contrário. Tem um movimento contrário agora. Vamos pegar agora, depois que o sacerdote entrava para mediar e para julgar no dia da expiação, o que acontecia agora? Agora ele tem que sair do santuário. Agora ele sai do santuário. E depois que ele sai do santuário, acontecem 3 coisas importantes. Acontecem 3 eventos importantes. Primeiro evento, ele responsabiliza Azazel. Lembra que colocava a mão sobre a cabeça de Azazel, e Azazel era enviado para onde? Para o deserto. A responsabilização de Azazel e o envio dele para o deserto para ficar ali. Isso representa o quê? Isso representa Satanás sendo enviado para o deserto desse mundo no período que Apocalipse 20 chama de milênio, ou 1000 anos. Depois nós temos um outro evento ainda, que era o quê? Nós tínhamos ali um outro evento. O sacerdote, sumo sacerdote, trocava de roupa. Olha o detalhe, trocava de roupa. Segundo, o homem que levava bode Azazel para o deserto, lavava suas vestes antes de entrar de volta. E terceiro, havia uma queima dos restos mortais daquele animal que tinha sido morto. Quer dizer, os vestígios do pecado eram o quê? Queimados. O que isso representa, irmãos? Isso representa o quê? Lê aqui comigo, ó, o juízo executivo, a eliminação final dos vestígios do pecado, o juízo final. E aí o sumo sacerdote troca as vestes, ele tira as vestes do sumo sacerdote e ele veste outras vestes. E nós vimos nos textos mais cedo que Jesus se veste como rei para a sua batalha final. Então, está aí. E aí, o que vem depois disso? No dia seguinte ao dia da expiação. Que dia que era o dia da expiação? 10º dia do 7º mês. E no dia seguinte? No 11º dia do 7º mês. O que começava de novo? Começava de novo, havia o que nós chamamos de recomeço. O que isso representa no plano da salvação? Quando todas as coisas forem refeitas e Jesus recomeça a sua vida aqui com salvos, no universo onde não há mais mancha, onde não há mais mácula de pecado, amém? Está aí. E você consegue nessa doutrina identificar as 3 fases do juízo de Deus, a fase investigativa, confirmativa e executiva. Simples assim, muito interessante para a gente estudar. Eu não tenho tempo, mas podia estudar com vocês aqui a disposição dos móveis no santuário. Por que você acha que lá no Apocalipse, a mesa com os pães, por que você acha que no lugar santo, ali do Apocalipse, é visto ali elementos do lugar santo? E por que você acha que tinha 2 pias de pães na mesa? Alguém pode dizer, pastor, é porque representa 12 pães às 12 tribos. Está correto, mas não só isso. Por que elas eram então as 12 tribos empilhadas em 2 pilhas? E não em mais de 2, 3 ou 4, podia ser 4 de 3, 3 de 4, né? Uma de 8, outra de 4, mas por que tinha duas pias ali? Porque você vai ver nos escritos proféticos que ali era uma representação do trono de Deus. Aquele trono que se movimenta, em 22 de outubro de 1844, ele se movimenta para o lugar santíssimo, ele ficava no lugar santo. Em frente a ele, o candelabro com as 7 lâmpadas. A lâmpada é a palavra de Deus, mas quem é que traz a palavra de Deus? O Espírito Santo. O Espírito traz a palavra, assim como o azeite é o combustível da lâmpada. Que coisa linda, irmãos. E o altar de incenso? O altar de incenso, a fumaça são as orações, e o incenso, os méritos de Cristo, que perfuma, que tempera, para ser oferecido a Deus, então, para essas orações chegar a Cristo. E aí está aí, não tenho tempo de ver isso aqui com você, eu quero falar então de outro cortejo, nesses minutos que me restam, em outro cortejo celestial, o cortejo da parousia. Quando Jesus disser, acabou, continue o justo na injustiça, e o injusto na injustiça ainda, aí vai acontecer o segundo cortejo. Aqui são só 2 projeções, leia comigo aí, ó.
Quando Cristo vier em sua glória e na glória do seu Pai, com todos os anjos em quê? Em que, irmãos? Escoltando e com vozes de triunfo, enquanto melodias encantadoras soarão os ouvidos. Se você estava lamentando porque você não participou daquele primeiro cortejo, eu quero deixar com você a esperança, pelo sangue de Cristo, de participar desse cortejo aqui, ó. Pela graça de Cristo, participar desse cortejo aqui. Olha que coisa linda, eles estão vindo, ó, estão vindo. Enquanto melodias soarão os ouvidos, todos estarão interessados. Não haverá nenhum espectador indiferente, não haverá mais especulações, não haverá mais pessoas dedicando-se, ninguém mais preocupado com ídolos, ninguém pleiteia por terras, bois, pela esposa recém-casada, como razão para ser desculpado de partilhar da glória, que irrompe diante da sua atônita visão. Todos a desejam agora, mas sabem que não é para eles, porque eles não se prepararam. E aí diz assim, ó, os anjos ajuntarão os seus escolhidos, desde os 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Criancinhas, olha que coisa linda, irmãos. Criancinhas são levadas pelos santos anjos, a quem? Aos braços de suas mães. Eu me lembro até hoje, pequenino Davi, que eu fui fazer o culto fúnebre dele. Eu me lembro que eu li esse texto, e meses e anos depois, a mãe, esposa de um teologando nosso, ela ainda me ligava e dizia, pastor, aquele texto não me sai da cabeça, eu vivo na esperança de que esse dia chegue logo. Eu vivo na esperança desse dia chegar logo. Aqui diz assim, ó, amigos há muito separados pela morte, reúnem-se para nunca mais o quê? E com cânticos de alegria, ascendem juntamente para onde? A cidade de Deus. De cada lado do carro de nuvens existem asas, e debaixo deles se acham rodas vivas. E ao volver o carro para cima, as rodas clamam santo, as asas movendo-se santo, e o cortejo de anjos clama o quê? Lê comigo, santo, 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 Senhor Deus o quê? E os remidos, se você tem pela graça de Deus, a fé, que é um remido, lê comigo aqui, e os remidos bradam o quê? Isso, enquanto o carro prossegue em direção aonde? A Nova Jerusalém. Esse é o cortejo do que mesmo? O cortejo da parousia. É o cortejo que Jesus vem buscar, mas vai haver um último cortejo. Aqueles que fizerem parte do segundo, farão também parte do quê? Do terceiro. E qual é o terceiro? Olha aqui que coisa linda, ó. Então Jesus e todo o cortejo de santos anjos, e todos os santos remidos saem da cidade. Os anjos rodeiam seu comandante. Aqui agora acabou o milênio. Eles estão saindo. Comandante, eu acompanho seu trajeto. E a seguir vem quem? O cortejo de quem? Santos remidos. Com majestade terrível e pavorosa. Jesus chama então os ímpios mortos. E eles ressurgem com o mesmo corpo fraco, doentio que foram à sepultura. Que espetáculo. Que cena. Na primeira ressurreição, todos saem com o quê? Imortal vigor ou frescor, mas na segunda, os indícios da maldição são visíveis em todos. Então, quem? E quem mais? Acompanhado de quem? Vão de novo para onde? E amarguradas lamentações e prantos dos ímpios condenados enchem o ar. O que acontece em seguida? Satanás engana, eles marcham, Jesus fecha a porta da cidade, o exército cerca a cidade, querem batalhar, Jesus e toda a hoste angélica e todos os santos, com brilhantes coroas sobre as cabeças, sobem no cima do muro, e Jesus fala com majestade dizendo, eis pecadores, a recompensa do justo, e contemplai, meus remidos, a paga dos ímpios. O que Jesus faz? Jesus sobe em cima do muro, coloca os remidos também à vista, e olha para os ímpios e diz, eis a paga dos justos, porque nesse momento, os justos já estão com as suas coroas também, e vocês que se desdobram e lutam para pregar o evangelho, quanto mais luta, quanto mais dificuldade pelo sangue do Cordeiro, quanto mais sangue, suor e lágrima, quanto mais trabalho missionário, quanto mais luta, mais brilho, porque Jesus naquele dia vai te dar o privilégio de encontrar as pessoas que estão lá,
por sua participação, e vai poder te apresentar essas pessoas. E eu fico imaginando o anjo dizendo para você, o anjo de algum deles dizendo para você ouvir, dizendo para o salvo, dizendo assim para ele: olha, esse aqui, ó, pregou o evangelho para você, está lembrado? E o salvo olha para ele, olha para Jesus e diz: Senhor, eu não estaria aqui, talvez eu não estivesse aqui, se não fosse pelo esforço missionário de quem? Do fulano. Amém, é? Amém. Aquele que semeia com lágrimas, o quê? Com júbilo, o quê? Ceifará. Aquele que semeia com lágrimas, com júbilo ceifará. E o texto diz assim: multidão gloriosa. Jesus fala com majestade e diz então: contemplai meus remidos, a paga dos ímpios, o vasto concurso de povos contempla a multidão gloriosa sobre os muros. Vi então Satanás e toda a hoste ímpia, foram o quê? E foi satisfeita o quê? E todo o exército dos anjos e os santos remidos, todos com grande voz disseram o quê? Amém. Amém. Que cenas tremendas. Esse vai ser o terceiro e último cortejo, e eu espero que eu e você, pela graça de Cristo, possamos estar lá. Amém. Quero deixar com você então, qual a implicação disso? A implicação disso é que nós pregamos o sacrifício expiatório de Cristo na cruz, mas também pregamos a mediação e o juízo expiatório. Por quê? E aqui, ó, fica o texto para você levar para casa. Por que não bastou a cruz? A cruz foi suficiente. Na cruz há suficiente provisão para todo aquele que nele o quê? Crê. Mas irmãos, entenda, por que é necessário o ministério de Cristo no santuário? Porque a cruz não especifica, não individualiza o perdão nela garantido. Quando Jesus morreu na cruz, ele morreu por todo aquele que nele crê. Mas aí fica a pergunta: quem nele creu? A resposta a essa pergunta vem pelo ministério de Cristo onde? 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 No santuário celestial. Ali Jesus Cristo aplica os méritos suficientes, pleno e totais que ele alcançou com seu sacrifício definitivo, único e irrepetível, feito na cruz do Calvário. Amém? Então leve essa mensagem. Eu costumo dizer, pastor Moisés, que pregar o que nós pregamos hoje de manhã, os nossos irmãos cristãos também pregam. Mas nós precisamos ir com Cristo, e eu quero terminar mostrando isso aqui de novo para você, ó. Você não pode esquecer disso. Você não pode de jeito nenhum esquecer disso, que isso aqui é importante demais. Se nós, hoje, primeiro seminário nosso, eu falei daquilo que estava na eternidade, depois preguei sobre o que Cristo fez aqui e aqui. Agora falei sobre o que Cristo fez aqui e aqui e aqui. Entenda que a mensagem fica incompleta se eu pregar apenas o quê? Se eu pregar apenas uma etapa, duas etapas, três etapas, não pregar a etapa 4, a 5, a 6, a 7 e enfim o recomeço. Vocês são chamados para serem arautos do Evangelho eterno. Estudem o processo da expiação, estudem o plano da redenção, e que o Senhor nos dê a graça, a mim e a você, pela graça exclusiva dEle, de estarmos no segundo cortejo, no cortejo da parousia, e no cortejo da vitória, da glória final. Que eu e você estejamos lá, para louvor da glória de Deus.